Boa tarde. Bom, é uma alegria começar essa mesa aqui da tarde com vocês, dando seguimento ao evento que já foi iniciado essa manhã, com uma belíssima mesa. E começo passando a palavra para a Nadine Borges, que é vice-presidente, Nadine, por favor, me corrija se eu estiver errada, da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio, foi presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e também teve uma passagem pela Comissão Nacional da Verdade, né? A Nadine vai ter um compromisso, não vai poder acompanhar a gente até o final e por isso ela pede para iniciar. Infelizmente, ela não vai estar aqui com a gente no que eu espero que seja um debate ao final das exposições. Mas, em outras oportunidades, a gente segue essa conversa com a Nadine, que também vai participar. Aproveito para fazer uma propaganda do livro que deve resultar desse evento. Então, todos os expositores vão ser colaboradores com um capítulo. E acabo de conseguir aqui informalmente da Angélica e da Nadine e também do Paulo e da Leone. Já aproveito para constrangê-los na frente de vocês todos. Tive promessas de capítulos aqui. E, bom, então, sem mais delongas, eu passo então para a Nadine. Eu peço que a gente use só esse microfone. Tem que ficar dançando. Nadine, se puder, entre 15 e 20 minutos. Perfeito. Então, boa tarde, né, a todas e todos. Obrigada a Cristina, né, que está coordenando aqui os debates, aos demais integrantes da mesa, a vocês estarem aqui dispostos a conversar sobre um tema tão atual, né? E agradeço a Sam, que fez toda a ponte, aí, o convite para que eu pudesse estar aqui hoje. Vejo pessoas conhecidas, isso... Cada vez que a gente encontra pessoas conhecidas, nos fortalece, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer. Dizer para vocês que, no meu trabalho, na minha pesquisa, eu fui para a Comissão Nacional da Verdade, eu fui uma das primeiras assessoras nomeadas. Nós somos 4 assessores, inicialmente nomeados junto com os membros que integraram a Comissão da Verdade. Então, eu vivi em loco, né, desde a colocação do primeiro computador, da primeira sala lá no CCBB, todos os bastidores de criação da Comissão Nacional da Verdade e, consequentemente, a rotina a partir do início dos trabalhos em maio de 2012. Acompanhei a cerimônia de promulgação da lei em novembro de 2011, junto com a Lei de Acesso à Informação. À época, eu era secretária nacional de promoção dos direitos humanos, junto com a ministra Maria do Rosário, no governo Dilma. Então, a gente teve realmente na Secretaria de Direitos Humanos, em 2011, que foi o primeiro ano do governo Dilma, um trabalho muito árduo de mobilização, convencimento, né, principalmente no Poder Legislativo, para que a lei fosse aprovada, né, uma lei que, obviamente, não representava os anseios dos familiares e dos ex-presos políticos, com várias questões que pareciam incompletas e que hoje mostra que os familiares e os ex-presos políticos tinham razão, né? Mas foi o que foi possível naquele momento. Imagine se fosse hoje, né? Então, inicialmente, o que eu fiz aqui um pequeno roteiro para a gente conversar um pouco, e é uma pena que eu não vou poder ficar, peço desculpa para vocês, eu não costumo fazer isso, mas como a pessoa aqui é muito organizada, eu não fui tão organizada assim, me convidaram há muito tempo atrás, eu disse, não, é claro que dia 20 de maio eu posso estar no debate, né? E aí me convidaram para um debate sobre a luta antimanicomial, que 18 de maio é o dia, e foi a minha dissertação de mestrado, inclusive até eu deixei o livro ali para vender, que não tem nada a ver com o tema da mesa. Até tem a ver, né? Porque é a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, depois eu tenho que ir ao Ministério Público, peço a compreensão de vocês e amanhã eu quero voltar para a mesa final para acompanhar o debate e conversar um pouco. A questão da Comissão Nacional da Verdade, eu vou ser um pouco mais rápida aqui, que eu imagino que as pessoas que estão aqui hoje têm um conhecimento. Se puder circular um pouquinho, Alejandra, não sei, Alejandra, pode ser o Lucas, o relatório parcial e o relatório final da Comissão Estadual, acho que é interessante, Vicente, para, né, quem não teve acesso, não sei se todos vocês tiveram, para dar uma olhada, para ver assim, como que a gente sistematizou esse trabalho no âmbito do Rio de Janeiro.
Em relação à comissão, eu acho importante, antes de qualquer elemento mais forte assim para falar do trabalho, eu considero a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade como uma lei capaz de, por um período determinado de tempo estabelecido em lei, ter a capacidade de investigar os crimes cometidos pela elite do Brasil. E acredito que, mesmo com as limitações que nós tivemos de estrutura, de limitações administrativas mesmo, ela, de fato, mexeu com essa elite. A ideia de nomear torturadores é algo que incomodou bastante esses poderes estabelecidos. E a gente tem o resultado disso até hoje, né, nos questionamentos que se fazem, embora tenha sido apenas, eu acho, um desvio de foco, mas logo no início desse atual governo saiu na imprensa a possibilidade de uma CPI sobre a Comissão Nacional da Verdade. Então, assim, já são pequenas pistas que demonstram as inquietudes que esse trabalho gerou em parcela da sociedade, né? Então, é um pouco essa reflexão que a gente pretende fazer aqui. Voltando um pouco no tempo, o cenário da promulgação da Constituição Federal é algo que me parece sempre bom a gente mencionar, porque quando na abertura, em 88, porque embora o período datado de 64 a 85, que foi o período de maior investigação, na verdade era 46, né, a 85, da Comissão Nacional da Verdade, mas o foco principal dos trabalhos foi dos 21 anos da ditadura militar, e nós não podemos tratar de casos posterior a 85, eu entendo que a Constituição de 88 é, sim, o marco final desse período de exceção e de repressão no país. E, com o cenário de abertura, muitas lutas por direitos civis, políticos e econômicos, elas foram ampliadas e bandeiras, né, foram hasteadas em relação a essas lutas por vários segmentos da sociedade. A aprovação da Lei da Anistia em 79, todo mundo aqui tem dimensão dessas datas, em 88 Constituição, em 79 a gente tem ali 9 anos antes a aprovação da Lei da Anistia, que permitiu uma espécie de armazenamento temporário de uma memória, porque as violações cometidas durante o período da ditadura, elas foram colocadas embaixo do tapete com essa Lei da Anistia. E essa memória ela foi guardada, ela foi armazenada para dar espaço a outras pautas que eram necessárias naquele momento. Se vocês pensarem, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, né, 2 anos depois da Constituição Federal, e que até um tempo atrás ele estava em vigor, né, embora ele legalmente ainda esteja em vigor, mas era inconcebível o tratamento dispensado a jovens infratores, como a gente está vendo hoje, adolescentes, há poucos anos atrás, pouquíssimos anos, né? Então, há muitas leis naquele período, questão da criança e adolescente, tantos outros, nos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais. A Constituição ela trouxe uma garantia enorme de direitos, mas essa ideia da memória da ditadura, um pouco que eu trabalho é que isso daria espaço para outras pautas e que um dia ela poderia voltar a aparecer, mas não naquele momento. Naquele momento não era conveniente continuar falando sobre isso. Porque se continuasse falando sobre isso, as pessoas que ocuparam espaço de poder naquele momento não teriam êxito nesses espaços. Durante o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, eu pude entrevistar algumas pessoas. Uma delas foi o Raul Ponte, que foi prefeito de Porto Alegre, na gestão do PT, e também o Flávio Kultz, que foi chefe da Casa Civil no governo do Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, e foram 2 presos políticos. E me chamou muita atenção as falas deles nessas entrevistas que eu fiz no âmbito da Comissão Nacional da Verdade, porque eles falaram exatamente isso, assim, de que não é que essa pauta não era importante, a pauta da memória, é que falar disso impedia de falar de outras coisas, e naquele momento era necessário falar de outras coisas. Eu não sei se foi uma escolha certa, eu coloco aqui isso, que muitos sobreviventes e ativistas fizeram uma escolha de Sofia, entre lutar pelo direito à memória e lutar por outros direitos conquistados na redemocratização. Mas largar o direito à memória foi enfraquecendo, no longo prazo, os direitos conquistados na Constituinte. Assim, hoje temos uma democracia frágil e um risco de retorno ao passado ditatorial, ao mesmo tempo que estamos perdendo, ou já perdemos, grande parte do que a Constituição Federal nos trouxe.
essa é uma reflexão difícil de fazer, porque, né, qual é a verdade sobre o comportamento dessas pessoas naquele período, pessoas que foram determinantes para o retorno da democracia, né, muitos ativistas, muitos políticos, a própria lei da anistia permitiu, né, um regresso para o país de muitas lideranças que depois alcançaram postos importantes no processo eleitoral de eleições diretas. Então, essa reflexão ela fica para problematizarmos. Mas, nesse contexto temporal, de 88, com a promulgação da Constituição, o ano de 85, ele já tinha alguns elementos no fim da ditadura militar e alguns levantes, algumas insurgências na sociedade. A criação do Grupo Tortura Nunca Mais, em 1985, por exemplo, aponta isso. Em 1995, é denunciada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos o caso da guerrilha do Araguaia. Isso são 7 anos depois da promulgação da Constituição. Na década de 80, os familiares do Araguaia, por exemplo, foram à região do Araguaia e, em 82, ingressaram com uma ação na Justiça Federal, que resultou depois na condenação do Brasil no âmbito interno. Então, a gente vê, mesmo durante o período da ditadura, algumas ações judiciais, alguns tensionamentos para problematizar essa questão junto ao Poder Judiciário, que resultou na sentença do Araguaia, que, na minha opinião, ela teve um papel determinante na instauração da Comissão Nacional da Verdade. É esse o vínculo que eu queria trazer. Porque o tensionamento para que a Comissão Nacional da Verdade existisse, ele já vinha desde o PNDH 3, que se conseguiu colocar, quando o Paulo Vanuc era ministro dos Direitos Humanos, conseguiu colocar um eixo de memória e verdade no PNDH. Mas como transformar isso em uma política pública ou em algo como uma lei ou um órgão de seguimento a alguma dessas violações? E essa pressão, ela resultou na criação, a partir da condenação do Brasil no Araguaia. Eu ouso dizer que o governo brasileiro, talvez alguns agentes do Estado, à frente das respostas que eram necessárias ser feitas à Corte e à Comissão Interamericana, quisessem essa condenação. Porque, às vezes, é necessário que determinadas pressões de fora para dentro ocorram para que o poder político se movimente e as estruturas incomodadas com isso façam alguma coisa. E, no caso da Comissão Nacional da Verdade, teve um peso, sim, essa condenação na Corte, porque foi a primeira vez que o Brasil foi condenado por um crime cometido durante a ditadura, embora não tenha sido a única violação reportada à comissão, mas foi a comissão, depois, consequentemente, chegou à Corte e daí houve a condenação. Então, um pouco essa reflexão é importante. A Comissão Nacional da Verdade, ela nasce em 2012, dura 2 anos e meio, um prazo razoável comparado com outras comissões no mundo, e, infelizmente, não deu conta de fazer tudo o que a lei dizia que era para fazer. Mas avançou em ter essa capacidade de sistematizar os nomes dos torturadores. Isso é algo que, se nós não tivéssemos dado essa guinada, né, o país não tivesse dado essa guinada que deu a ultradireita nesse momento, permitiria que o Ministério Público Federal e outros órgãos de fiscalização atuassem para considerar que essas pessoas cometeram crimes de lesa humanidade, portanto, crimes imprescritíveis, e que elas deveriam ser responsabilizadas por esses crimes. Mas nós vivemos em um contexto hoje, que não é só de hoje, já de alguns anos, de recrudescimento, de criminalização de movimentos, e não vamos acreditar isso ao governo Bolsonaro, pelo contrário, né? Já são alguns anos de aumento em termos de legislação de processos criminalizantes das lutas sociais. Então, me parece que essa abordagem que a comissão fez de nomear torturadores, ela incomodou. Infelizmente, outras violações não constam no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Entendam, quando eu falo relatório final, eu tomo né? O relatório que todos os membros assinaram, que todos os assessores participaram, e não pesquisas específicas que depois foram feitas por membros específicos, com pautas específicas, atendendo, às vezes, a interesses específicos, seja de suas pesquisas. Eu vivenciei na comissão, acho que é importante trazer isso pelo nível da mesa, o nível do debate, aqui, eu acho que interessa essas discussões mais de bastidores também.
o meu papel na Comissão Nacional da Verdade, até eu vir para a Comissão do Rio, em princípio eu fui designada como assessora da CNV no Rio e acabei migrando por uma indicação da OAB para a Comissão Estadual da Verdade. Mas o meu papel, ele inicialmente era de coordenadora de relações com a sociedade civil, né, institucional. E o início da CNV foi muito difícil a relação com a sociedade civil, porque não era consenso entre os integrantes da comissão que houvesse essa participação mais próxima, né, de familiares e ex-presos políticos. Muitas dessas pessoas tiveram uma atuação muito importante na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, esses familiares, essas militantes, e eram pessoas que conheciam os processos, os casos, e poderiam ter acelerado muito mais o trabalho da CNV. Mas, por tensões internas, não ocorreu, tensões relacionadas a várias questões, né? Até hoje a gente não sabe, não é de fácil entendimento os critérios que foram adotados para a escolha dos membros, né, da Comissão Nacional da Verdade. Semana passada eu fiz uma fala no CBA, foi provocada, a Leonilde estava lá pelo Fabrício, nosso colega, em relação a isso, né? Ele me perguntou quais foram os critérios para a escolha dos membros. E eu falei, eu não sei. Eu ouvi falar, mas eu, de fato, eu não sei. E alguns me custa entender até hoje por que foram escolhidos. Eu trabalhei com todos eles durante 2 anos. E uma coisa que foi importante para a gente, no âmbito dessa coordenação de relação institucional, basicamente, de relação com a sociedade civil, que eu acho que é um pouco o papel da mesa hoje, né, como que a violência do Estado e a sociedade no meio disso, nós fizemos um trabalho que foi relativamente significativo, e uma pessoa-chave nisso foi o Gilney Viana, que foi percorrer o Brasil antes da criação da Comissão Nacional da Verdade e montar comitês na sociedade civil com militantes, ex-presos, pessoas que foram atingidas e afetadas diretamente por essas violações, que acabaram dando suporte. Depois, quando a CNV nasce, nós estabelecemos uma agenda política de negociação com governadores em vários estados. E elaboramos um projeto de lei, assim, eu diria como um esboço, inicialmente, que foi apresentado ao Eduardo Campos, eu tive uma audiência com ele, que era o projeto de lei de criação de uma comissão estadual da verdade. Isso acabou gerando outras comissões da verdade com base nesse esboço de lei, com algumas, né, especificações locais. Depois essas comissões tiveram comissões setoriais, né, comissões sindicais, comissões de trabalhadores, comissões camponesas, como a professora Leonilde vai falar aqui. Mas foi importante esse trabalho prévio de organizar os movimentos dos familiares e dos ex-presos, não no sentido de organizar, porque eles já estavam organizados e sempre se organizaram, mas uma questão, às vezes, até de uma estrutura física mínima necessária para essas pessoas se reunirem. Então, a partir do momento que o Estado brasileiro, através da Secretaria de Direitos Humanos, monta essas reuniões, faz debates em Brasília, permite essa participação, dando condições, às vezes, materiais para que essas pessoas pudessem estar juntas, porque elas estiveram juntas durante décadas e seguiriam juntas e seguem juntas, independente de Estado, independente de governo. Mas teve uma influência positiva, assim, poder organizar minimamente naquele momento, porque nós tínhamos a perspectiva, tanto na Secretaria como de alguns assessores na Comissão Nacional da Verdade, de que era importante o tempo inteiro ouvir as vítimas e as pessoas afetadas. Algo que não era entendido da mesma forma por outras pessoas, por outros membros da Comissão Nacional da Verdade. Amanhã a Rosa Cardoso está aqui, vocês podem perguntar para ela um pouco como se deu isso. E tem algum, já está terminando? Tá. E aí tem algumas coisas que eu acho importante falar, porque eu estou no meio de pesquisadores, estou no meio de professores, e a gente sabe que as pesquisas são fundamentais nesse trabalho. A gente fez, no âmbito da Comissão Estadual da Verdade, está o Lucas aqui, que está fazendo doutorado aqui no IESP, foi nosso assessor na Comissão Estadual da Verdade. Nós fizemos, não sei se todos têm conhecimento, mas no relatório final da SEV se fala isso, nós fizemos um edital com a FAPERJ de R$2 milhões para financiar pesquisas e projetos. Foi feito um edital público de seleção, uma espécie de edital universal, como a CAPES faz, e permitiu que 7 projetos fossem aprovados, de 6 universidades do Rio. Foram 2 projetos do FRJ, um da História, do IFIX, né, e outro do Direito, um da PUC,
um da FGV, do CPDOC, do CPDA, da Rural, a professora Leonilde coordenou, um do IBMEC, tem mais um? Não, foram 6. E da Alejandra, está aqui, imagina, uma pessoa que está aqui a gente vai esquecer. E que a Alejandra também ajudou a coordenar, que foi lá na UF de Volta Redonda, que investigou a atuação do BIB de Barra Mansa, Volta Redonda, CSN, e tem várias coisas, né, do sul fluminense aí da afetação. A professora Leonilde, questão da repressão aos camponeses no Rio de Janeiro, que não é algo, pelo menos lá na CNV, ninguém ousaria ficar falando da importância de se pesquisar a violência no campo no Rio de Janeiro, era como se não existisse esse tipo de violência, né, em vários debates. Então, esse edital da FAPERJ ele foi muito importante. Só que a nascente dele, a gênese desse projeto, ela vem lá do PNDH3, quando foi estabelecido que era necessário criar observatórios de direitos humanos sobre o tema de memória e verdade em todas as universidades. Daí que a gente suga essa ideia, porque era uma previsão do PNDH3, e nós tentamos fazer com que a CNV fizesse algo similar. Seria um edital único, universal da CAPES, que permitiria que várias universidades do Brasil inteiro fizessem algo parecido com isso que a gente conseguiu fazer na Serve Rio. Infelizmente, as negociações à época com o ministro Mercadante não permitiram que isso acontecesse, e o recurso disponível para as pesquisas que nós conseguimos no âmbito da CNV foram direcionados todos apenas para o UFMG. Isso até hoje causa um estranhamento por parte das pessoas que trabalharam na Comissão Nacional da Verdade. Imagina, né? Mas, assim, isso hoje, olhando para trás, para esse passado, pensando assim, por que em determinados momentos somente alguns pesquisadores conseguem acionar algumas coisas, e aí, quando a gente vai a campo e realiza uma pesquisa e as pessoas nos cobram, né, qual é o retorno, isso, de fato, foi muito ruim no nosso trabalho no âmbito da CNV. A sorte, aí por conta da trajetória de cada um aqui, a sorte é ter vindo fazer esse trabalho na Comissão da Verdade do Rio e ter logrado fazer essas pesquisas que conseguiram, por exemplo, no caso da Leonilde, não vou roubar a fala dela aqui, a gente conseguiu identificar, né, Leonilde, nas pesquisas, mais trabalhadores rurais que foram assassinados do que há nos dados oficiais disponibilizados pelo Estado brasileiro. Então, foram pequenos avanços, né, a Alejandra pode falar também para a gente da pesquisa lá do Sul Fluminense, mas que isso só foi possível porque houve um financiamento público do Estado através da FAPERJ. E a gente tem que pensar sempre quais são as pessoas que estão nesses lugares, nesses momentos, que permitem que essas pesquisas aconteçam, porque houve, sim, uma vontade política de quem estava à frente da FAPERJ, com uma interlocução que foi feita pela Comissão da Verdade do Rio, e houve uma disponibilidade política do governo, à época, de conceder esse recurso, coisa que não houve por parte do Ministério da Educação, que acabou destinando tudo para o UFMG. Então, isso, assim, queria falar isso aqui porque eu sei que eu estou num lugar que as pessoas sabem a quem está sendo endereçada essa minha crítica, né? Então, eu fico feliz de estar aqui podendo falar isso. Por fim, assim, já concluindo, eu queria dividir com vocês uma experiência que foi muito importante na Serve Rio, porque acho que isso aqui, quando a gente vive esses processos, ocupa esses espaços, que foi o Fórum de Participação com a Sociedade Civil que nós fazíamos reuniões mensais, em que nós fazíamos uma espécie de prestação de contas. Então, nós falávamos tudo que a gente estava fazendo e, ao mesmo tempo, ouvíamos muitas críticas. Ouvimos muitas críticas, porque é muito difícil, por mais que a gente reconheça o Vicente trabalhando no Arquivo Nacional, ou a Inês, são agentes do Estado, e foi o Estado que violentou, foi o Estado que torturou, que matou e desapareceu. Como que hoje essas pessoas se apresentam como agentes do Estado e tentam reparar essas violações, sem dizer onde estão os corpos, quem foram os mandantes, quem foram os executores? Então, isso são dúvidas que persistem, né? E sem sequer haver abertura dos arquivos da ditadura militar oficialmente no Brasil. Então, nós fizemos algumas tentativas, né? Esse fórum de participação foi uma delas. Alguns testemunhos da verdade lá na Alerj, alguns marcaram muito o nosso trabalho. O caso da Dulce Pandolfi, da Lúcia Morar, foram momentos assim emocionantes, muito sensíveis, sobretudo por serem duas mulheres, né, que ocuparam aquele espaço e relataram violências
físicas, torturas, também violências sexuais sofridas, coisa que os homens dificilmente relatam nas suas falas, e não é que eles não tenham vivenciado isso, eles também vivenciaram, mas se fala menos sobre isso. Então, acho que a Glenda vai estar aqui amanhã, né? A Glenda fez uma pesquisa sobre isso, também é importante a gente falar. Nós visitamos alguns centros de tortura, em espaços das Forças Armadas. Um deles foi o DOI-CODE, lá na Barão de Mesquita. A visita ela foi bem difícil, inclusive, à época, o deputado Bolsonaro ele tentou impedir a nossa visita, nós tivemos uma truculência com ele. Depois, só foi possível a gente agendar a visitar as dependências com o apoio da Comissão do Senado, de Memória e Verdade, com o apoio do senador João Capiberibe. A senadora, na época ela era senadora, não, deputada Heloísa Erundina, que era da Câmara, né? Assim, aquele desconforto com a presença do Bolsonaro lá no DOI-CODE, eu vou falar isso já para finalizar aqui, relatar para vocês como foi. Vocês devem lembrar do empurra no portão, uma briga com o senador Randolfo Rodrigues, enfim, isso ganhou a imprensa, foi divulgado no país inteiro. Mas o que aconteceu de fato é que houve aquela cena em frente ao portão de entrada do DOI-CODE, e assim que nós ingressamos internamente no espaço, fomos para um auditório um pouco maior que esse aqui. A pessoa que estava chefiando, nos recebendo, né, enfim, ciceroneando, começou a falar um pouco da história da Polícia e do Exército, cometeu um lapso temporal da década de 40 até as Olimpíadas, esqueceu o que tinha acontecido no Brasil nesse período ao contar a história do país. E a deputada Luísa Erundina interpelou na hora e falou: o senhor está esquecendo de um período importante, né, na história da Polícia e do Exército, com aquela monte de moto de Harley Davidson que estavam expostas assim do nosso lado. Mas o curioso desse caso que eu trago aqui para vocês é que durante a visita, quando nós nos levantamos do auditório para ir nas dependências, onde aquelas pessoas que tinham sido presas e torturadas lá poderiam, pela primeira vez, voltar àquele espaço, imagine a dor e a sensação de mexer com essas memórias, né, de você visitar a cela que você ficou, que você foi torturado, enfim, foi pessoas que moravam na mesma cidade durante décadas e, por conta da ditadura, ficaram décadas sem se encontrar, e o trabalho da Comissão da Verdade fez com que essas pessoas se reencontrassem novamente. Então, foi um dia muito emocionante, mas a fofoca aqui é que o deputado Jair Bolsonaro, ele sentou no fundo da sala. Na hora que o comandante perguntou se ele poderia acompanhar a visita, eu disse que, caso ele acompanhasse, nós nos retiraríamos, porque ele não ia acompanhar. Ele ficou em absoluto silêncio, não reagiu, continuou sentado, depois saiu no pátio, ficou numa coisa meio sombra, meio sol, assim. Não teve nenhuma reação polêmica, não fez absolutamente nada. A única cena foi no portão, diante da imprensa. Assim. Então, acho que é importante a gente saber isso e conhecer esses detalhes, para ver como que essas pessoas se comportam nessas situações e o significado desse comportamento de um parlamentar diante de pessoas que tinham sido torturadas pelo Estado brasileiro. Então, eu encerro aqui com esse caso. Espero que vocês entendam, né, infelizmente, a minha saída, mas esse caso, para mim, ele demonstra um pouco o terreno em que nós estamos pisando. Assim. E isso exige de nós muita atenção, muita cautela, muito cuidado com as nossas pesquisas, com os nossos caderninhos, com as nossas anotações, com os nossos HDs, com tudo que a Comissão Nacional da Verdade fez, que pode ter sido pouco, mas no atual cenário, para muitos, parece muito. Então, mais cautela, mais cuidado, mais carinho, mais amor entre nós, porque esse trabalho ele não é bem visto por ninguém que está comandando esse país nesse momento. Então, só isso. Obrigada. Muito obrigada, Nadine. Passo a palavra para a Angélica Lovato, professora da Unesp. A Angélica teve uma participação também importante na rede de comissões da verdade universitárias, certo? Deixa eu só me ajeitar aqui com o computador. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero, em primeiro lugar, saudar a oportunidade precisa desse evento e parabenizar os 10 anos do Memórias Reveladas. E que esse trabalho possa continuar por muito mais que 10 anos,
sem nenhum tipo de impedimento, nem por parte do Estado e por ninguém. E, nesse franco desejo, agradecer, portanto, e parabenizar essa comissão que pensou o evento, a Sam Romanelli, a Inês Estampa, o Vicente Rodrigues e a Cristina Buarque de Holanda, pela oportunidade de resgatar arquivos, verdade e democracia, que é o nome desse evento. Também dizer do prazer de estar na mesa com a Nadine Borges. Muito importante estar aqui com ela, com a Leonilde Medeiros, um grande prazer estar aqui, Leonilde, e o Paulo Fontes, e sob a coordenação aqui da Cristina. Eu gostei muito do tema da nossa mesa de hoje, muito apropriado, muito bem pensado. Verdade do Estado e verdade da sociedade. Acho que é nessa contradição, né, que a gente pode fazer aqui hoje uma reflexão importante, onde fiquei com essa incumbência de falar um pouco dos trabalhos das comissões da verdade universitárias, e o faço com muita satisfação. Acho que é importante, ao falarmos de todo esse... O país literalmente sangrou com o golpe de 64, e falar dessa ferida que foi a repressão só serve para que a gente possa ter ânimo de seguir em frente. E que a palavra resistência, que a gente usou durante tanto tempo, ela possa ser agora transformada de resistência para avanço, independentemente daquilo que, nesse exato momento, acontece no país. E, portanto, é importante iniciar com um fato presente que significa esse avanço, que foi a luta da educação que nós tivemos na semana passada, no 15 de maio, a nossa vitoriosa greve da educação. Acho que em 5 meses de governo Bolsonaro foi nossa primeira grande vitória, e eu falo o nome Bolsonaro, temos que chamar pelo nome e pelo sobrenome para enfrentar aquilo que ele significa, e não criarmos outros nomes ou chamarmos de coisa ou de qualquer situação que não nos faça enfrentar devidamente no seu devido tamanho, no tamanho que tem de regressão ao país e no tamanho também das nossas forças que podem superar esse momento. Portanto, começar destacando, num momento como esse, tão oportuno, dos 10 anos do Memórias Reveladas, a nossa vitoriosa greve da educação de 15 de maio, é também pensar, dali até o dia 14 de junho, a construção da nossa greve geral. Porque, afinal, foram de eventos dessa ordem que a gente viveu no pré-64, aqui não lembrado nostalgicamente, mas como uma luta que nos inspire, e que veio a nos trazer a repressão do golpe militar, nos moldes em que conhecemos e pelo que aqui estamos. Então, digamos que essa inverdade do Estado em relação àquilo que significa a repressão e a verdade da sociedade nos leva exatamente a pensar nessas gerações que morreram por nós e sangraram literalmente ou ficaram no exílio. Imaginemos aqui, não que todos nós já não tenhamos pensado nisso, mas para as novas gerações, para quem nós damos aulas, aos sindicatos onde nós vamos fazer palestras, formações, onde eu tenho estado bastante, no movimento dos sem-teto, dos sem-terra, nos sindicatos. Eu faço questão de, com a minha pesquisa que desenvolvo há mais de 30 anos sobre o Brasil, sobre o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, um dos mais reprimidos no golpe de 64, de sair dos muros apenas da universidade e ir falar para a sociedade como um todo, para todas as classes que compõem essa sociedade, especialmente a classe trabalhadora. Daí a oportunidade de todas as comissões que serão referidas aqui, especialmente a camponesa. Portanto, eu inicio falando de 3 grandes pensadores brasileiros. Na sequência, vou falar um pouco do nosso trabalho na Rede Nacional de Comissões da Verdade Universitárias e finalizarei falando um pouco da minha universidade, da comissão da Unesp, e que hoje é da ADUNESP, sindicato da qual eu sou diretora, Associação dos Docentes da Unesp. Vou falar de 3 banidos pelo regime, de 3 malditos,
de 3 autores que sofreram a historiografia do silêncio inicialmente, que, como vocês sabem, a ditadura produziu contra muitos pensadores da universidade. E, em seguida, quando não tinha mais jeito de não falar de um determinado autor que se queria extirpar da memória brasileira, se produzia, ao invés de uma historiografia do silêncio, uma historiografia da desqualificação. O primeiro deles é o Álvaro Vieira Pinto, grande filósofo marxista brasileiro, e que foi presidente do ISEB, diretor, na verdade, o nome do cargo, e coordenador da coleção que vendeu mais de 1 milhão de exemplares e que estava assombrando a burguesia e os militares brasileiros, e uma das razões do golpe, uma das primeiras repressões recebidas, que é a coleção Cadernos do Povo Brasileiro, cujo primeiro volume é o que são as Ligas Camponesas, né, do Francisco Julião. Isso assustou demais os latifundiários. E aqui, na quadra ao lado, temos o prazer de estar aqui a uma quadra da Rua das Palmeiras, onde o ISEB foi depredado logo em 1º de abril, também a União Nacional dos Estudantes e a Livraria Civilização Brasileira, os 3 responsáveis pela publicação desse 1 milhão de exemplares dos Cadernos do Povo Brasileiro, do ISEB. Então, Álvaro Vieira Pinto não pode deixar de ser lembrado, e é um autor praticamente que ficou enterrado vivo no Brasil. Ele escreve um texto muito importante sobre a questão da universidade, hoje um clássico, recomendo vivamente a todos que leiam. Ele é de 1961, mas hoje uma referência para a luta contra a ditadura, desde os anos 80. E ele tem uma frase com a qual eu quero iniciar, que ele diz literalmente o seguinte, falando dele, fazendo uma observação para abrir o texto. O autor tem plena consciência de que, ao falar de universidade, está se referindo a uma multiplicidade de instituições e organismos escolares, muito diversos pela sua antiguidade, procedência e condições materiais e didáticas em que dispensam o seu ensino. Então, ao falar de universidades aqui, eu vou nessa mesma direção do Álvaro Vieira Pinto, ou seja, a universidade e a totalidade do país, incluídas todas as classes que a compõem. É dessa forma, então, que eu balizo aqui a minha análise do trabalho das comissões da verdade universitárias. A importância ainda de Álvaro Vieira Pinto se dá em relação ao que significa o nacionalismo, hoje também um tema tão difícil de ser tratado. A ditadura acabou trazendo, equivocadamente para nós, uma ideia de que nacionalismo acaba sendo quase que um atributo hoje apenas de uma ideologia de direita. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma das vitórias da ditadura. Porque o nacionalismo é muito mais do que isso, ele é um tema absolutamente necessário de ser retomado, e o próprio Álvaro Vieira Pinto tratou disso em Consciência e Realidade Nacional, tratou disso num livro clássico importantíssimo, que também está sendo reeditado, A Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, no livro Ciência e Existência, no livro Ideologia e Desenvolvimento Nacional. Ele também tem livros sobre educação de adultos, enfim, toda a luta que a gente vem travando há tantos anos no Brasil. O segundo autor maldito e que tem que ser retomado, porque se não é mais uma vitória da ditadura contra o pensamento brasileiro, é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro com a ideia da universidade necessária, ou seja, uma universidade que não olhe para dentro de si própria apenas, e que seja exatamente isso que está sendo proposto aqui, né? Qual que é a verdade do Estado e a verdade da sociedade. Daí a ter sido muito feliz, né, o batismo dessa mesa de hoje com esse tema. Eu não podia deixar de lembrar do Darcy Ribeiro, exilado, né, proscrito dentro de muitos dos estudos financiados por fundações americanas após o golpe, nesse dilema que nós vivemos como país, que muitas das pesquisas tiveram que ser financiadas na sequência a toda a mudança do modelo de pós-graduação, da qual hoje nós somos vítimas, e da qual todos os cortes de verbas aconteceram, e da qual a gente ficou sem uma alternativa pela lógica interna a si própria dessa pós-graduação. Essa universidade necessária, que propõe acesso universal, nos moldes da UNAM, no México, no molde de outras universidades latino-americanas, esse semeador de universidades que foi Darcy Ribeiro, e o grande projeto da Universidade
Nacional de Brasília, a UNB, que tinha essa, né, pretensão e que foi barbaramente também, nos primeiros dias da ditadura, violentamente massacrada. E o terceiro proscrito, também muito ligado à nossa área da educação, das universidades e de uma educação para o povo, Maurício Trachtenberg, que chegou, inclusive, em termos muito semelhantes aos do Darcy Ribeiro, a falar numa delinquência acadêmica provocada por uma ausência de perspectiva social da universidade pós-ditadura. Então, é com base nisso, com fundo musical, muito bom, que continuaremos falando, de toda essa tragédia, enfim, que aconteceu conosco, mas que nós, com alegria, estamos aqui para nos organizar e superar. Bem, eu quero agora demarcar uma questão muito importante dentro desse tempo que nós temos para tratar da universidade e suas comissões da verdade. O golpe de 64 mudou substantivamente o papel do intelectual brasileiro. Um intelectual que tinha um papel absolutamente frutificante. O Brasil estava grávido de revolução no pré-64. Ninguém bate em cachorro morto, muito menos, né, uma necessidade de uma repressão com tanta violência se dá sem que alguma coisa muito importante não estivesse acontecendo ali, e com aquela questão mundial de que nós vivíamos um mundo que vivia dois blocos econômicos distintos. Não vou aqui entrar no mérito do que foi a experiência socialista da União Soviética e do leste europeu, mas, efetivamente, ali a gente estava contrabalançado com o capitalismo de uma forma que não estamos hoje, o que dificulta bastantemente nossa luta, e a possibilidade daquilo que era um terceiro mundo que podia ser conquistado, não com a função pejorativa que o terceiro mundo tem hoje, como desqualificadora, mas, naquele momento, terceiro mundo surgindo como uma denúncia da pobreza e a possibilidade de transformação revolucionária. E, portanto, depois do golpe de 64, esse intelectual brasileiro, na sua grande maioria, exilado por mais de 14, 15 anos, dá para imaginar o que é a gente ficar 14, 15 anos contra a nossa vontade fora do nosso país, perder a nossa família, o nosso emprego, os nossos amigos, a nossa liberdade, e ainda ser taxado de Brasil, ame ou deixe. Né? E, portanto, uma das questões mais importantes que a universidade acabou pagando um preço alto foi a de que o golpe de 64, com todo seu novo formato de pós-graduação, ele criou o acadêmico e ele matou o intelectual. E nós não chegamos a esse momento Bolsonaro por acaso. Quando o professor universitário, acadêmico, desiste de propor ao seu país os caminhos daquilo que ele desenvolve teoricamente, que era um modelo muito importante no ISEB, que é no Instituto fora da universidade, toda a produção intelectual brasileira, depois do golpe de 64, foi jogada basicamente para dentro da universidade. E, na medida em que o intelectual foi morto pelo acadêmico, esse problema da historiografia do silêncio e da desqualificação que eu referi anteriormente se colocou. Portanto, a universidade é para quem? Eu entendo que nós não conseguiremos destruir as forças de direita e de um governo retrocedente e reacionário como que temos nesse momento em 2019, a não ser que respondamos a essa pergunta: a universidade é para quem? Ela é uma pergunta de ordem estritamente social. E é, de novo, em Álvaro Vieira Pinto que eu estou me fiando. Ou seja, para o povo. Povo aqui entendido, né, como a grande maioria dos nossos pobres e perseguidos, e da classe operária, da classe trabalhadora, sob todos as suas matizes, e, portanto, a classe trabalhadora, a classe dominada. Mas não por muito tempo. Esperemos pela nossa luta. Por quê? E aqui eu entro um pouco no que foi o trabalho das comissões da verdade. Todos nós que estamos aqui nesse evento, de uma maneira ou outra, participamos muito de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até hoje, do resgate dessa memória, verdade, justiça e reparação. Onde nós sabemos, reparação é a mais difícil. E, portanto, quando estávamos envolvidos com a Comissão Nacional da Verdade, oficialmente, ou trabalhando em comissões, ou colaborando,
surgiu uma necessidade muito forte para continuar os trabalhos da comissão, que a gente sabia que teria seus limites, embora importantíssima a colaboração, como a Nadine disse, que a gente formasse uma comissão, uma rede, na verdade, nacional de comissões universitárias, aquelas que já estavam oficialmente trabalhando ali. E, em 2014, a gente conseguiu se organizar, um conjunto de universidades que já estavam se reunindo nas reuniões que eram promovidas pela própria Comissão Nacional da Verdade, e 12 comissões de 12 universidades constituíram essa rede, que chegou a ter 18 universidades participando, comissões da verdade universitárias. Tanto daquelas nomeadas pelos reitores, ou seja, oficiais, e, portanto, com oficiais no sentido de que a reparação da universidade poderia ser maior chance de ser buscada, como também comissões formadas por sindicatos. No meu caso, da Unesp, nós fomos tanto uma comissão da universidade e depois do sindicato, que eu já vou lembrar. As 12 primeiras, então, comissões, rapidamente falando, para registrar aqui nesse evento, acho importante, que aderiram à Rede Nacional de Comissões da Verdade Universitárias, foram a UFRJ, a Federal do Espírito Santo, a própria Unesp, a UNB, a Federal do Paraná, a PUC de São Paulo, a Unicamp, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Federal do Paraná, Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Ceará, Federal Rural do Rio de Janeiro e a Estadual da Bahia. Na sequência, com o nosso trabalho, sem nenhum tipo de financiamento, porque, terminando também a Comissão Nacional da Verdade, o próprio relatório e os membros da comissão, né, não puderam mais ter uma continuidade do trabalho regular, nós fizemos um esforço e nos encontramos em São Paulo, ali no prédio da Assessoria da Presidência da República, no dia 10 de outubro de 2014, e entregamos para o presidente, à época da Comissão Nacional da Verdade, um relatório com 12 recomendações específicas das universidades e um conjunto de especificações e recomendações gerais, que foi muito importante, porque foi uma entrega oficial de um trabalho extraoficial, digamos assim, né? Quer dizer, nós estávamos formulando um trabalho que pretendia continuar para além da CNV, que tinha decreto, hora, e dia e minuto para terminar. E, portanto, acho que é um documento importante, tinha 4 partes, uma apresentação, as recomendações gerais, as específicas e alguns anexos. E, então, fizemos essa entrega. Acho que é um dos principais frutos que a gente teve na época com a Rede Nacional. E, pegando aqui apenas o meu outro documento, nós passamos a ter, né, além dessas universidades que eu acabei de citar, a incorporação da Universidade Estadual do Ceará, a Federal da Bahia, também entrou nos trabalhos da Rede Nacional, que somou de 12 para mais ou menos 18 aqui, a Federal de Santa Catarina, que foi uma das últimas a entrar, né, antes da tragédia que viria a acontecer depois com a morte e o suicídio do reitor. A nossa da Unesp, que eu já vou explicar daqui a pouco, a Federal de Santa Maria, inclusive fomos até lá fazer eventos da Rede Nacional, e a de Campina Grande, na Paraíba, que foi muito importante, foi uma adesão importante, porque também tinha todo um conjunto de estudos sobre a questão camponesa que passava por lá. Então, isso mais para registrar o trabalho. Hoje, nós, da Rede Nacional de Comissões da Verdade Universitárias, estamos procurando um portal para nos abrigarmos, porque nós não conseguimos, na época, montar um portal independente. Então, uma das questões também que a gente coloca a público, né, é, claro, com a devida consulta a todos os 18 membros que dela, né, fazem parte, comuniquei-os de que eu faria aqui um apelo, né, para que a gente possa ter um local significativo. A gente podia ter criado um portal independente, mas ele não teria a expressão que nós poderíamos buscar junto a um trabalho tão importante e que tem assim, uma consolidação. Nós temos todos os documentos, todos os links, as fotos. Um evento que fizemos em 1º de abril de 2016, em São Paulo, foi promovido especificamente pela Rede e pela Comissão da Verdade da Unesp,
onde nós tivemos ali a participação de muitos dos que estavam trabalhando por essa rede. Então, todos esses materiais, deixo aqui esse registro da procura de um portal, que seria importante para o nosso trabalho. E finalizo falando um pouco dos trabalhos da Comissão da Verdade da Unesp e, na sequência, da ADUNESP. Veja como são as coisas em momentos em que pensamos que temos uma democracia, quando ela é, no máximo, uma democracia restringida. Com muita luta dentro da Unesp, no ano de 2013 para 2014, não precisamos dizer aqui, junho de 2013, lutas, processo de impeachment, né, até chegarmos ao momento em que estamos. A professora que fundou na Unesp um centro de documentação e memória com a memória da universidade, que é a professora doutora Ana Maria Martinez Correia, a quem agradecemos publicamente todo o apoio que ela sempre deu ao nosso trabalho da Comissão da Verdade. Ela tornou-se a presidente da nossa comissão e nós chegamos, então, a conseguir, junto ao reitor da época, a nomeação de uma comissão. Fizemos um trabalho de 1 ano e tínhamos a previsão para mais 2 anos. Fim do trabalho de 1 ano, apresentamos no nosso centro de memória um relatório parcial e, no dia seguinte, recebemos um presente do reitor, né, a suspensão dos trabalhos da Comissão da Verdade da Unesp. Né. Fomos colocados para fora do prédio onde nós trabalhávamos, as fechaduras, né, das salas onde a gente trabalhava foram trocadas, então nós literalmente fomos postos para fora do próprio espaço da universidade para fazer o nosso trabalho da Comissão da Verdade. E veja que nós fomos uma universidade, gostaria de falar rapidamente, criada em plena ditadura, 1976, portanto, sob encomenda do governador biônico de plantão. E dentro das 3 estaduais paulistas, evidentemente, a Unesp ocupa um lugar muito importante, mas, claro, a USP é de 1934, a Unicamp em todo aquele processo da própria ditadura, e nós, em 1976, como uma união de todos os institutos isolados que tinham sofrido barbaramente a repressão, tanto ali em 64 como na sequência. E das 3 universidades paulistas, a nossa é a única que tem nome. Uma é a Universidade de São Paulo, outra Universidade Estadual de Campinas, e a nossa Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. A pessoa aqui em São Paulo mais trabalhou para não existir a Unesp. Então, uma das nossas questões, talvez, de honra, que a gente, então, sendo impedidos de ter a Comissão da Verdade da Unesp, criamos a da ADUNESP, ou seja, do nosso sindicato, claro, sem a estrutura da universidade, sem uma série de estruturas, mas estamos lá até hoje, vivos e fortes. Uma das questões de honra é retirar, né, pedir a reparação de retirar o nome do Júlio de Mesquita Filho da nossa universidade. E, claro, que isso é simbólico, um simbolismo muito importante. Importante mesmo seria o reconhecimento do corpo ainda insepulto de Abílio Clemente Filho, que é um dos perseguidos da nossa universidade, para, então, resumidamente aqui, tentar caminhar para um encerramento. A história da nossa universidade, ela é praticamente uma encomenda da ditadura. E dentro daquilo que significa uma universidade num país que, com a ditadura, optou por um desenvolvimento associado, né, a velha e boa teoria da dependência associada, nós acabamos sendo uma universidade que, no campo da veterinária e no campo da agronomia, a gente desenvolve com verba pública patentes que depois são incorporadas por empresas do Estado de São Paulo. Vocês sabem a força do Estado de São Paulo do ponto de vista, né, empresarial, do ponto de vista, enfim, de uma classe burguesa muito forte. E, então, ali, mesmo 50 anos depois, a nossa comissão, né, foi fechada e nós estamos batalhando, então, na Comissão da Verdade da ADUNESP. Continuamos o trabalho, como eu disse, com alguma dificuldade, na medida em que o sindicato, ainda mais com toda a perseguição sindical que nós nos encontramos agora, onde praticamente seremos reduzidos a pó, no sentido apenas desse apoio institucional, né, que deixará de existir e que dará constrangimento à própria sobrevivência dos sindicatos, com todo esse confronto que Bolsonaro nos preparou, mas que vamos resistir, né, e não só resistir, mas avançar, dizer que
a propriedade ainda daquilo que significa, a pertinência daquilo que significa manter nossas comissões da verdade funcionando é fundamental para que a gente conquiste ainda o reescrever a história brasileira de uma maneira espetacular, como eu quero iniciar e terminar numa frase muito importante de Álvaro Vieira Pinto. Naquele momento, ele estava escrevendo sobre a reforma universitária do governo João Goulart, esse que, em minha opinião, foi até hoje o melhor governo brasileiro, destruído pela historiografia do silêncio e da desqualificação, obviamente. Então, retomando o que seria a reforma daquele momento e que nós teríamos que realcançar o objetivo da reforma é identificar a universidade com a sociedade brasileira, no seu esforço de desenvolvimento material e espiritual, criando e semeando a cultura, a fim de que esta, juntamente com a liberdade, venham a se tornar os bens mais preciosos possuídos por todo homem do povo. É isso, obrigada. Muito obrigada, Angélica. Agora eu passo a palavra para a Leonilde, da Federal Rural do Rio de Janeiro, e também fez parte da Comissão Camponesa da Verdade. Bom, boa tarde a todos. Eu quero iniciar agradecendo o convite por estar aqui. Foi um prazer especial ouvir a Angélica, porque eu fui professora da Unesp também, de 77, 78. Foi logo depois da criação da Unesp, então eu vivi alguns desses momentos dramáticos, né? Situando um pouco o meu lugar aqui, né? Eu apresentada como membro da Comissão Camponesa da Verdade, né? E falando desse lugar, acho que tem que explicar primeiro o que é essa comissão, né? Como é que ela surgiu e em que condições. Bom, a Comissão Camponesa da Verdade, na verdade, ela aparece como a partir de uma demanda do encontro unitário dos povos da terra, da floresta, das águas, encontro unitário dos povos das águas, da floresta e do campo, que se realizou em 2012, né? Fazendo uma coisa inédita, que foi juntar representações de diferentes movimentos sociais, que obviamente tinham várias tensões entre si, inclusive indígenas, né? Então a ideia era tirar desse encontro uma pauta comum. A declaração do encontro é imensa, e entre um dos pontos do encontro havia uma demanda de que se resgatasse a repressão no campo durante a ditadura, né? E nesse momento, a Comissão Nacional da Verdade estava dando seus primeiros passos, né? Havia uma expectativa que ela tratasse do tema, mas, enfim, havia uma dúvida, né? Por conta, enfim, de um certo silêncio sobre a questão camponesa, que é muito marcante na história desse país, né? Mas, atendendo ao chamado desse encontro unitário, um grupo de acadêmicos, né, e de representantes de alguns movimentos começaram a se reunir para atender essa demanda, né? E foi aí que surgiu o que nós informalmente chamávamos de Comissão Camponesa da Verdade, né? Que virou um nome oficial, e que se dispôs a assessorar a Comissão Nacional da Verdade no grupo que trabalhava com a questão. Tinha um grupo que era a questão camponesa e indígena, a gente se dispôs a trabalhar com a Comissão Camponesa. É um trabalho difícil, né? Porque nós era um grupo de pessoas de diferentes pontos do país. Nós nos reuníamos com apoio da CNV, quer dizer, as passagens eram pagas pela CNV, mas a possibilidade da reunião, a dinâmica da reunião foi dada fundamentalmente pelo movimento sindical. Nós nos reuníamos na CONTAG, para quem não conhece, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, e nós dormíamos lá. Eles têm um espaço ali que é para formação, nós ficávamos alojados lá e nos alimentávamos lá e nos reuníamos lá.
foi um apoio importantíssimo para o funcionamento dessa comissão. Bom, qual é o desafio dessa comissão na interlocução com a CNV? Né? Nós partimos do pressuposto de que a repressão no campo era muito pouco conhecida. Durante muito tempo, se fez, desde o início dos anos 80, muita pesquisa sobre o campo, sobre os conflitos no campo, mas que paravam no 64. Então, nos anos 80, surgiram vários trabalhos sobre ligas camponesas, sobre Formoso, sobre o Master, mas tudo acabava assim, bom, aí em 64 veio o golpe. Bom, e daí? Né? O que acontece daí para frente? Né? Então, embora passou a haver uma preocupação muito grande, no meio acadêmico em especial, em fazer pesquisas sobre as transformações que estavam ocorrendo no campo. Mudança nas relações de trabalho, modernização agrícola, políticas de colonização. Mas, efetivamente, sobre o que foi a repressão, havia um certo silêncio, menções pontuais, mas não havia um trabalho sistemático para olhar isso. E o que nós nos propusemos a fazer na Comissão Camponesa da Verdade era revisitar a literatura existente para pegar indícios, uma vez que nós não tínhamos recursos para pesquisa. Então, foi um trabalho com fontes secundárias. Nosso objetivo era fazer, efetivamente, um resgate de menções. Em alguns casos havia um material mais substantivo, em outros menções, de forma que a gente pudesse dar um mapa do que foram os pontos de conflito no campo e as situações, ou pelo menos algumas situações de repressão. Né? E nesse processo, né, havia uma certa tensão, né, entre o que era a Comissão Camponesa, preocupada com levantamento amplo, e a Comissão Nacional da Verdade, muito marcada, como foi o trabalho da Comissão Nacional da Verdade como um todo, pela presença das organizações de esquerda. Uma preocupação muito grande em pensar, no caso do campo, em pensar a relação das organizações de esquerda com o campesinato. Daí a enorme proeminência, o protagonismo que teve nesse debate, a guerrilha do Araguaia. E nós insistíamos muito. A guerrilha do Araguaia foi extremamente importante, mas não é o único caso existente no Brasil. É um episódio, né, entre centenas de outros, onde não havia PCdoB, não havia AP, não havia PCBR, não havia nenhuma organização de esquerda. Eram resistências locais, né, que precisam ser desvendadas. Bom, obviamente, era uma discussão de um pouco dos supostos básicos do que deveria ser o estudo sobre os camponeses na ditadura, né? E nós sentimos uma certa dificuldade nesse diálogo, né? O resultado foi que a Comissão Nacional da Verdade fez um relatório onde há uma proeminência muito grande do papel da guerrilha do Araguaia, e mais um outro caso, sob presença das organizações de esquerda no campo, e a Comissão Camponesa resolveu produzir um relatório paralelo, né, que é esse aqui, que acabou sendo publicado pelo Senado Federal, onde há esse apanhado de relatos, né, sobre os conflitos no campo, sobre as formas de repressão ocorridas ao longo da ditadura. Né. Como eu disse, esse trabalho foi feito um pouco a partir da literatura, né, da literatura já existente. Mas eu acho que a própria Comissão Nacional da Verdade, o Memórias Reveladas, que teve um papel importante nisso, abriu espaço para que se começasse a buscar em documentos outros dados sobre repressão no campo. Paralelamente, foi criada a Comissão Estadual da Verdade, como a Nadine já falou, né? Nós montamos um projeto lá no CPDA, fomos contemplados com a chamada e, enfim, uma equipe fantástica, né, um grupo fantástico de pesquisadores, e a gente conseguiu fazer uma pesquisa mais fina, como a gente gostaria de ter feito mais amplamente, sobre o Rio de Janeiro, né.
E uma das questões que aparece muito fortemente nesse debate, né, sobre a questão da repressão camponesa, muito do que existe é voltado para a Amazônia. Eu acho que a Amazônia foi onde mais se estudou, né, principalmente por conta de uma política que se chamou, José de Souza Martins cunhou como a militarização da questão agrária no Brasil, que começa nos anos 70, onde a questão agrária entra no bojo do binômio segurança e desenvolvimento, né, que marcou a ocupação desse período. Na perspectiva do Martins, né, a intervenção do Exército na região amazônica, né, tinha um objetivo principalmente, eu vou ler um trecho aqui de um livro dele que se chama Militarização da Questão Agrária no Brasil, né? Ele diz que o Exército convenceu-se de que deveria e poderia manter as lutas camponesas no estágio fragmentado de luta local e imediata, voltada imediatamente e fundamentalmente para a obtenção de um pedaço de terra, evitando que elas se constituíssem num processo de socialização política através do enfrentamento, do mutirão, da roça comunitária, do sindicato, da organização. Era impedir que o processo viabilizasse o crescimento da consciência política, o rompimento definitivo e amplo das tutelas políticas, a descoberta do caráter e da função do Estado e do governo. Então, é dentro dessa lógica que o Martins trabalha com a ideia da criação do binômio segurança e desenvolvimento e da entrada da questão agrária como um polo central de segurança e desenvolvimento, e aí está ligada a criação dos núcleos de colonização na Amazônia, tanto os privados como os particulares, né? A criação de áreas de intervenção específica, já no final, no início dos anos 80, que foram o Grupo Executivo de Terras do Araguaia e Tocantins e o Grupo Executivo de Terras do Baixo Amazônia, que eram intervenções pontuais em grandes áreas com o objetivo de tentar segurar um pouco a dinâmica das lutas camponesas intensa na região. Então, a Amazônia virou um pouco o foco dessa questão, mas essa pesquisa que nós fizemos sobre o Rio de Janeiro mostra a questão sob um ângulo um pouco mais complicado, né? Por exemplo, fala-se muito da Amazônia, mas nós verificamos que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em 1966, já havia intervenção sobre áreas de conflito, com a mesma lógica que depois vai ser utilizada na Amazônia, que é a lógica de tirar populações de determinados locais e levar para outros áreas que vão ser de forte controle, não diretamente dos militares, mas do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que criou uma guarda rural que fazia esse papel de verificação, decidir quem fica, quem sai da terra, enfim, uma gestão de uma vasta área que se constituiu no complexo rural do Guapiaçu, não por acaso situado numa das áreas mais conflituosas do estado do Rio de Janeiro, que é a região em torno do projeto de colonização de Papucaia, criado em 1951 por Getúlio Vargas. Ou seja, é uma área que vai sofrendo intervenções sucessivas ao longo do tempo, que foi objeto de ocupações de terra no pré-64 e foi objeto de lutas intensas no pós-64. Bom, todo esse trabalho em torno da pesquisa aqui no Rio de Janeiro, que pegou diversos conflitos, né? Desde o litoral fluminense até a região serrana, região de Valença, região Trajano de Moraes, Campos, Cabo Frio, né? Paraty, dos Reis e Baixada, né? Baixada, Caxias, Nova Iguaçu, Magé, Itaguaí e Cachoeira de Macacu. Bom, o estudo desses conflitos, né, me leva a chamar a atenção para um ponto que talvez eu entre em um tema da mesa seguinte, mas na forma como eu pensei a minha exposição aqui foi meio inevitável, né? Que é a questão da produção de documentos e a produção de uma memória sobre esses temas, né? Então, por exemplo, nos acervos, e isso acho que tem muito a ver com essa ideia
do que foi a repressão no campo, que tem certas singularidades, né? Nos acervos do APERJ, por exemplo, nós encontramos processos de algumas lideranças que foram presas e que foram utilíssimas para a gente trabalhar. No arquivo do Memórias Reveladas, nós tivemos acesso a documentos fundamentais, né, para entender, para buscar um pouco o tipo de ação, buscar alguns personagens, o mesmo com o Brasil Nunca Mais, né, que foi também uma fonte importante para nós. Mas a gente não chegava onde nós queríamos, né, que é o que foi a repressão no campo, né, e não só as prisões de lideranças, porque sobre essas há registro e não foram relativamente, foram poucas as prisões, né? E aí nós empreendemos um caminho transverso, né? E aí aparecem os famosos personagens, né, que são chaves e que para os quais talvez na história a gente não tenha dado a devida importância. O ponto de partida da pesquisa, o mapa inicial, foi a documentação do sindicalismo rural no estado do Rio de Janeiro. Com todas as dificuldades que o sindicalismo tinha de ação, havia uma documentação de registro de conflitos caso a caso. Números de envolvidos, quem era o dono da terra, os processos de expulsão de terra, eram relatos que eram usados para demandar a intervenção do Estado sobre os conflitos e nós usamos muito esse material. Também usamos um pouco documentos da Igreja Especial da Diocese de Nova Iguaçu, que é uma fonte inesgotável para reflexão sobre esses temas, né? Mas eu acho que o principal elemento que nos deu a compreensão efetiva do que foi a repressão no campo foram as fontes orais, né? Nós fizemos um amplo trabalho, nós fomos aos lugares, nós fizemos contatos, em alguns lugares com mais facilidade, em outros com muita dificuldade, né? E nós fizemos coisa de 120 entrevistas ao longo da pesquisa. Com muita cautela, né, pelas dificuldades de lidar com essa memória, de conversar sobre as pessoas, sobre episódios absolutamente traumáticos. Mas foi aí que a gente conseguiu perceber a dimensão aproximada do que foi a repressão no campo, né? E aí eu acho que tem uma coisa que é importante quando a gente pensa nesse trabalho de restaurar uma verdade da sociedade, né? É olhar para esses documentos, para as fontes orais, porque elas falam de coisas que não estão registradas em nenhum documento. Elas falam da forma como o Exército chegou no 1º de abril de 64, quando desceu de Juiz de Fora, já parou em Caxias, né? Parou em Caxias, Nova Iguaçu, naquela região no caminho, né? Já entrou nas áreas com uma violência intensa, né? Entrando nas casas, revirando as casas, ameaçando, né? Na FENEME e as áreas de conflito cercavam a FENEME, né? Com uma violência impressionante, né? E que as pessoas têm até agora dificuldade de relatar. Em algumas áreas, lideranças, não são as grandes lideranças, são as lideranças intermediárias de conflitos das pessoas para permanecer na terra, né? Não era exatamente oposição à ditadura, né? Lideranças eram torturadas, não iam para os porões para serem torturadas, eram torturadas ali na frente das famílias, né? A gente colheu relatos assim pesados, né? De torturas de pessoas ali na frente das famílias e depois elas eram liberadas, sequer presas, né? Então o resgate dessas memórias, né, é fundamental porque faz dialogar as memórias reveladas pelos documentos com as memórias reveladas por esses depoimentos, né? Tentar aproximar como é que esses pontos se chegam perto, né? E uma das coisas que nos chamou a atenção é em que chave a gente pode pensar a questão da justiça e de reparação quando 100, 200, 300 famílias são retiradas do seu local onde viviam há algum tempo já, são levadas para outro local, né? Estranho a elas, em que elas vão ter que reconstituir a sua vida
num outro ambiente. Esse é um primeiro tema que nos aparece, porque a situação mudou. Que reparação material se pode fazer a essas pessoas? Reparação material seria a devolução das terras, né? Num contexto em que hoje a gente pode perguntar como, né? Como fazer isso? Eu fico pensando, a gente pode pensar casos diferenciados. Por exemplo, um dos casos que nos chamou a atenção é um conflito em Trajano de Moraes, né? Em que o dono da fazenda é neto do Trajano de Moraes, que dá nome à cidade e que é um militar. Ele era, na época, um coronel. Vocês imaginem a dificuldade. Ele, 30 anos depois, ele ainda nos deu uma entrevista para uma das pesquisadoras da equipe falando do episódio com muito ódio e com muita mágoa, porque ele se sentiu lesado, porque uma parte das suas terras a terra acabou sendo desapropriada, né? Na Nova República, passou para os camponeses que desafiaram o seu poder. Mas nesse meio tempo houve muita violência. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a natureza da violência no campo. Se tem uma face dessa violência que é feita pelas forças do Estado, o Exército e a Polícia, talvez o mais significativo da violência do Estado não tenha sido feito por essas forças, mas tenha sido feito pelas milícias, jagunços, né? Pelas forças privadas, né? Que foram liberadas para atuar como bem entendessem. Então, liberadas, né? Num contexto de golpe, eles atuaram livremente e a repressão foi impensável. É interessante pensar, né, que também, e isso apareceu muito nas discussões da Comissão da Verdade, isso aparecia muito, especialmente pelo Antônio Canuto, que era da CPT Nacional, chamava muita atenção para o fato da dificuldade de identificar pessoas. Nós, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, dos nomes que nós conseguimos listar como mortos ou desaparecidos, poucos a comissão pôde considerar, porque a grande parte deles não eram identificados, né? Por exemplo, a gente tinha relatos, olha, o Zé da Bota foi assassinado e foi jogado no rio. Tá, mas quem é o Zé da Bota? É o Zé da Bota. Tá certo? Não tem um nome, não tem um sobrenome, não tem um documento. Então, essas pessoas são os anônimos da repressão, né? Que muito dificilmente vão conseguir ser identificados, né? Então a gente se enfrenta com essa dificuldade de qual é a justiça para essas populações, qual é a justiça possível, na medida em que, sem uma identificação, sem um documento, uma identidade, etc., elas oficialmente não existem, né? Elas não existem, mas elas sofreram repressão. Muitas delas, as suas famílias ainda vivem nos locais, vizinhos, enfim. A gente conseguiu essas informações através de entrevistas feitas aí de 2014, 2015, por aí, né? Então, eu acho que isso nos coloca o desafio de pensar outras formas de reparação, né? E a gente considera que, neste momento, que talvez o mais importante, né, o imediatamente possível, se é que é imediatamente possível, né, inscrever essa memória das lutas camponesas na história do Brasil. Porque é uma coisa impressionante, né? Desde os livros didáticos até a própria maneira como a historiografia trata as lutas no campo no Brasil é assim. Teve um momento áureo com as ligas camponesas, o que já é complicado, porque as ligas camponesas foram apenas um episódio de um conjunto de lutas no Brasil que não tinham relação direta com as ligas camponesas, né? Eram outros grupos, outras demandas. Depois tudo acabou, nada aconteceu, só vai acontecer de novo em 1979 com as primeiras ocupações de terra. Então produz-se um silêncio, né? Um silêncio extremo sobre o que foi a luta camponesa nesse período, né? Do 64 até 79, né? E acho que é fundamental a gente reescrever essa história, né? Trazer essa história
que sequer aportada pelos que a viveram. Isso é uma coisa, nós estamos com uma experiência extremamente interessante, nós, a partir de, com apoio do Movimentos Atingidos por Barragem e aí, através dele, apoio da Secretaria de Educação de Cachoeira de Macacu, nós fizemos um conjunto de oficinas para professores das últimas séries de ensino fundamental e médio, para instrumentalizá-los a trabalhar com a história dos conflitos na região e trazer essa memória para os jovens, né? Primeiro que nenhum professor sabia nada, não tinha a menor ideia, alguns professores são da região, né? Os jovens, obviamente, menos ainda, né? Então é uma tarefa meio hercúlea de levar essa história, mas no próprio processo das oficinas, os próprios professores começaram a colocar, trazer da sua memória alguns vínculos das suas famílias com os conflitos no campo, com os ferroviários, que foram um personagem absolutamente central de apoio às lutas camponesas em Macacu, e começou a fazer uma ligação que eu considero extremamente rica entre o que é a história de vida de cada um, né, o que é vivido como dramas familiares, e uma história que ultrapassa de longe, né, o que é o drama familiar, o que é insucesso, o que é são as tragédias, né, que cada um viveu. Então trata-se de uma costura que eu acho que a gente tem a obrigação de lutar para que isso venha à tona, né? Mesmo num contexto como esse, né, em que isso que eu estou falando é uma expressão do marxismo cultural, né, ou do gramscismo, qualquer coisa assim, né? Mesmo num momento como esse, em que a gente tem que se enfrentar com uma situação em alguns aspectos pior que a ditadura, porque o bem ou mal foi um governo eleito, né? Mas, enfim, cria outro tipo de dificuldade. Mas eu acho que é um desafio muito grande a gente tentar trazer essa memória, porque não sei exatamente o que o Paulo vai falar, mas durante a Comissão da Verdade eu também participei de algumas reuniões do GT13, né? Um GT tardio, né, sobre a repressão sobre os trabalhadores, com uma enorme dificuldade de ter apoio, e assim, é outro silêncio, quer dizer, o que foi a repressão sobre os trabalhadores no chão da fábrica, né? Também são... Então, acho que tem uma questão aí que a gente precisa elaborar mais nesse processo de construir a nossa história, de trazer esses personagens esquecidos e silenciados, né? Eu acho que a gente tem o dever moral de romper com esse silêncio que paira sobre eles, para além da Comissão da Verdade, né? Acho que nossos trabalhos de pesquisa se voltam um pouco para isso. Acho que era isso. Obrigada. Vamos chegar um pouquinho mais para cá. Isso. Leonilde, muito obrigada. A gente agora ouve o Paulo Fontes, da UFRJ, Departamento de História, não é, Paulo? Você chegou lá depois que sai. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu vou começar agradecendo e parabenizando também os 10 anos do Memória Revelaz e esse evento, que é um evento corajoso, eu diria. Então, queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Sam, a Cristina, a Inês, o Vicente pelo convite, pela oportunidade de estar nessa mesa também. Estou aprendendo muito, relembrando algumas questões, enfim, acho tudo muito instigante e agradeço a presença de todos e todos. Vou pedir para a Cristina ser bem rigorosa no tempo comigo, porque isso é contra a minha índole falar pouco. Então, me dá um toque, me puxa a orelha se for necessário, quando faltar uns 5 minutos, só para eu poder ajudar a me organizar. Bem, a minha fala acho que vai aparentemente destoar um pouco, mas acho que a gente vai se encontrar no meio do caminho em diante, porque eu vou falar de um lado nem tanto, né? Porque eu vou contar uma história de uma experiência fracassada, que em parte é um fracasso pessoal também. Como eu disse, aparentemente não tem muito a ver com o debate da Comissão Nacional da Verdade, que é o debate que está meio que norteando o tema da mesa, mas tem a ver com o tema geral da mesa, verdades da sociedade, verdades do Estado, verdades da sociedade.
porque vai trazer uma discussão forte aqui sobre memória histórica, sobre os embates em relação à memória histórica, sobre as dificuldades que nós temos no nosso país de criar aquilo que eu chamaria de uma cultura histórica. E acho isso muito importante nesse momento em que eu diria que a extrema-direita percebeu essas dificuldades e colocou a história, o debate da memória no centro da pauta da disputa política. Acho que algumas pessoas ainda não compreenderam que a luta, a forma como a extrema-direita está vendo a luta pelo futuro passa por uma disputa pelo passado, fundamentalmente. Então, é uma das questões centrais do discurso político hoje, daí todo o embate em torno do negacionismo, do revisionismo histórico, da forma como nas redes sociais, no senso... Eu acho que a gente deve levar a sério essa disputa, porque ela é efetivamente central na disputa política em geral, e acho que eventos como esse nos ajudam, nos capacitam a entrar um pouco nessa discussão. Eu vou falar especificamente dos trabalhadores, mais dos trabalhadores urbanos, a partir de uma experiência. Não vou falar do Grupo 13, que de fato, como a Leonide falou, eu tive à época a possibilidade de colaborar um pouquinho na formação do Grupo 13, que foi um grupo formado em grande medida pela pressão dos próprios sindicatos, das próprias organizações dos trabalhadores, com algum apoio da academia, mas fundamentalmente o agente principal foram os trabalhadores e suas organizações, as lideranças sindicais, que de certa forma impuseram à Comissão Nacional da Verdade a criação de um GT, o que é um pouco paradoxal, eu diria, vindo de uma comissão que foi formada num governo do Partido dos Trabalhadores. Enfim, tem toda uma série de paradoxos que já foram alguns apontados aqui, eu vou apontar outros, que tem a ver com, enfim, com um tema que eu acho que é importante a gente destacar também, que é um pouco, como eu diria, a velocidade e a lógica do Estado na sua relação com a sociedade civil, também nessa questão da memória e do debate histórico. Então, das lógicas diferentes, e como às vezes, na maior parte das vezes, não se tratava nem de má fé ou de oposição, mas simplesmente lugares diferentes e lógicas impostas a esses lugares, as dificuldades que também a sociedade civil tem de entender muitas vezes essas dinâmicas. Enfim, é um embate. Eu vou falar um pouco mais do exemplo que eu estou trazendo aqui, que tem a ver, enfim, com um pouco o lugar dos trabalhadores na história do país, né? Eu só vou fazer um breve parênteses, já que a Leonide mencionou, eu acho importante, né? Um pouco essa dificuldade de pensar os trabalhadores na história do país, embora muitas vezes mencionados, etc., mas sempre a partir de um ponto de vista externo, seja o Estado, seja na nossa tradição, muito o Estado, né? Pouco sobre a partir efetivamente da ação concreta de trabalhadores e trabalhadores comuns, né? Porque também tem um outro jeito de contar essa história, que é uma história um pouco da história dos heróis e das tragédias, que acho um jeito ruim, muito ruim de contar essa história, de enfrentar essa história. Então, acho que eu tive a oportunidade, portanto, aí já entro mais no tema que eu trouxe aqui, de o que me pareceu uma grande oportunidade de pensar um museu do trabalho e dos trabalhadores em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Então, vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Aqui, né? Tem muita aula aqui, peraí. Isso aqui. Bem, vai ser breve, assim, não vou ter muito tempo, espero que seja breve, não vou ter muito tempo para dar detalhes, mas basicamente a história é a seguinte: em 2012 eu fui procurado
por um escritório de arquitetura, que é o Escritório do Brasil Arquitetura em São Paulo, que estava em contato com a Prefeitura de São Bernardo do Campo para construir um museu do trabalho e do trabalhador. A prefeitura, àquela altura, governada pelo governo do Partido dos Trabalhadores, pelo Luiz Marinho, e que atendia uma demanda que era antiga na região, quem conhece a região do ABC Paulista, da existência de um museu com essas características. E eu fui procurado porque, enfim, eu já tinha uma trajetória, enfim, de algum conhecimento como historiador, de ser mais ou menos conhecido como historiador do trabalho, e já ter especificamente escrito artigos sobre essa questão de museus de história pública, museus do trabalho, né? Parte dessa coisa, dessa questão que a Leonide mencionou, do esquecimento, né, dos gaps, do papel dos trabalhadores urbanos e rurais na história brasileira, se reflete, enfim, talvez no aparato cultural mais nobre da memória, que são os museus, né? Nós não temos, obviamente não temos museu do trabalho, pelo jeito demoraremos a ter, mas não temos, na cidade do Rio de Janeiro, nós não temos um museu, ou de Salvador, não temos um museu da escravidão, não temos museus que em outros países, onde essas questões foram talvez menos importantes do que o nosso, possuem. E eu, há anos, enfim, me dedicava não só a visitar esses museus, mas a tentar pensá-los como espaços, enfim, de intervenção do que a gente pode chamar, no grosso modo, de história pública. Foi uma das questões que me empolgou, enfim. E, obviamente, esse convite veio para uma pessoa que estaria realmente entusiasmada em ajudar a tocar um projeto como esse. E foi o que eu fiz. Eu montei uma equipe, que é mais ou menos essa equipe das pessoas, esses nomes que estão aí, de historiadores, em articulação com o Escritório da Brasil Arquitetura, que era o responsável, digamos, pela construção do prédio do que seria o museu, ali perto do Paço Municipal, em São Bernardo do Campo. Em conjunto, então, com essa equipe de arquitetura, foi montada uma equipe de historiadores. Qual que era a questão? Nós precisávamos montar um pré-projeto. Ok, tem um museu, mas o que vai dentro de um museu como esse? O que é pensar um museu do trabalho e dos trabalhadores? Qual que é a lógica de se pensar um museu como esse? Do que nós estamos falando? Trabalho é algo que pode vir, como nos debates apareciam, desde, sei lá, do trabalho na pré-história até hoje. Como pensar essas questões, tanto do ponto de vista do tempo quanto do conteúdo, efetivamente. Então, eu era o que informalmente nós denominamos o coordenador da área de conteúdo, e tinha outras pessoas que começariam a pensar como traduzir esse conteúdo numa proposta museográfica. Não era ainda um projeto museográfico, não foi para isso que nós fomos contratados, foi para pensar um pré-projeto, e nós fomos contratados, recebemos por isso, para pensar um pré-projeto que seria depois submetido a, enfim, mecanismos de incentivo cultural, etc. E aqui tem um contexto importante. Nós estamos falando de início de 2012, ainda um período em que a crise econômica, obviamente, não tinha atingido. Ao contrário, um período ainda de bastante otimismo em relação à economia brasileira, um período bastante também de... e um outro contexto que é importante pensar, que esse museu é em São Paulo, onde... Então, aí é uma disputa política também, muito, muito claramente dizendo, onde o governo do Estado também tinha, já há tempos, investido em museus como forma, digamos, de divulgação, de incentivo cultural, né? Em particular, o Museu do Futebol e o Museu da Língua Portuguesa, que foram museus articulados com a Fundação Roberto Marinho, né? Então, todo o processo de construção dos museus passou por um acordo com a Fundação Roberto Marinho, que detinha, então, uma expertise, detém ainda uma expertise, né? Aqui no Rio, por exemplo, o Museu do Amanhã também faz parte um pouco desse pacote de ações da Fundação Roberto Marinho na área de museus. E, obviamente, que esse era um museu, tanto pela proposta dele, quanto
pelas condições políticas, que não foi articulado com a Fundação Roberto Marinho, que nunca, enfim, nem sei se foi tentado algum tipo de contato, acho que não. Enfim, então tinha uma discussão que era desse museu moderno, digamos assim, desse novo tipo de museu, esse museu virtual, esse museu que é um pouco a característica tanto do Museu da Língua Portuguesa quanto do museu. Então havia uma demanda, digamos, do Estado naquele momento, que era: precisamos de algo igual com a temática do trabalho. E esse foi um dos primeiros embates que essa equipe teve com essa proposta, porque mesmo não sendo uma equipe montada de museógrafos, nós tínhamos plena consciência de que não era esse o museu que nós achávamos, ou pelo menos o museu que nós queríamos construir uma pré-proposta, né? Então, conseguimos montar um projeto que acabou sendo convincente, um projeto, sim, que articula muito, digamos, recursos tecnológicos, recursos, mas que estava, e ao nosso ver essa era a proposta desde o início, um museu que articulasse isso com cultura material, com memória efetiva dos trabalhadores, um museu que se articulasse com a experiência concreta daquela região. E eu não preciso dizer, mas vou dizer que, óbvio, a região do ABC Paulista aparecia como um dos lugares mais privilegiados para fazer um museu como esse. Não só pelo seu histórico de lutas sociais, que precede muito o final dos anos 70, é importante dizer isso, desde o século XIX, é uma região fortemente marcada pela luta social, né? Óbvio que o novo sindicalismo, o chamado novo sindicalismo, que as greves do ABC são emblemáticas, né? São o momento mais simbólico desse período, mas também porque o ABC, de certa forma, ele sintetizou uma espécie de... ele sintetizou um determinado tipo de desenvolvimento nacional, né? Com, óbvio que a indústria automobilística é central nisso, mas, de novo, o ABC é uma região que, desde de muito tempo antes, articula o processo de industrialização é uma região de passagem importante do porto para o interior de São Paulo. Então, desde o período colonial, há uma presença forte da região do ABC, digamos, no desenvolvimento do país. Então, eram um pouco essas questões que a gente queria articular dentro do museu e fazer um museu baseado na experiência dos trabalhadores. Essa era dos trabalhadores e das trabalhadoras, vou falar só trabalhadores para o resumo de tempo aqui. E foi isso que foi pensado. Eu vou passar muito rapidamente aqui a proposta, mas ele, enfim, um museu centrado, portanto, na diversidade das experiências dos trabalhadores. O ABC também é muito importante porque ele articula num lugar só, num espaço, o global, o regional e o local. Primeiro, a própria, como a gente denomina a própria região do ABC, né? Então, e segundo, porque a própria lógica econômica da constituição daquela região se articula globalmente há muito tempo. Então, ele permitia um pouco toda essa articulação, essa coisa de combinação de acervos com recursos tecnológicos, enfim. Nós pensamos o museu em 5 módulos. Eu vou ser bem breve, não vai dar tempo. Um primeiro módulo, ele era o espaço fora do museu já era o museu. Então, a ideia era integrá-lo no tecido urbano, desde antes do visitante entrar porta dentro. Então, como é uma região, ele foi pensado como um jardim muito grande, a gente, enfim, começou a criar o que a gente chamava caminhos, que seriam caminhos para entrar no museu, que remeteriam ao universo do trabalho, desde a visão do que é trabalho para povos ancestrais, etc., pensar um pouco essa discussão, passando pelos tropeiros, porque tem essa importância no período colonial, as ferrovias, e isso tudo articulava um determinado tipo, um determinado momento das relações de trabalho, as rodovias,
e o que a gente chamou do Encontros dos Diferentes, que seria um momento um pouco de síntese dessas chegadas, que aí sim na porta do museu, né? Então as pessoas podiam entrar, podiam fazer vários caminhos, todos esses caminhos com informações, etc. Não tenho tempo aqui de detalhar. Ao entrar no museu, a gente teria uma discussão sobre percepções sobre o trabalho, afinal de contas, do que é o trabalho, tentando articular com o que as próprias pessoas falariam sobre isso, que é um pouco isso aí. Tudo no croquis é tudo mais bonitinho do que, mas enfim. O módulo 2, que era um módulo central, que era experiências do trabalho. Então a gente elencou, a partir da história local, determinados lugares de trabalho, locais de trabalho, que seriam, e aqui cada módulo ele tem, digamos, uma experiência sensorial que a gente privilegiava. No experiência do trabalho era você sentir-se dentro de um determinado tipo de local de trabalho, tá? Então tinha a sala de ofícios e profissões que a gente criou, tecelões, a fábrica de tecidos, os metalúrgicos, obviamente. A gente separou a indústria automobilística para dar, obviamente, o destaque que ela merece para essa região, a indústria química, a indústria de móveis. Então, a gente também tentou escapar de fazer isso numa linearidade, assim como se as indústrias fossem necessariamente evoluindo de uma para outra, né? Então, elas se misturavam no tempo. Um terceiro módulo é o módulo Trabalhadores, Comunidades e Cultura, só 3 minutinhos. Trabalhadores, Comunidades e Culturas, que era um módulo que tentaria articular, tentava não, porque ele nunca existiu, ele tentaria articular a ideia de que o trabalho vai além dos lugares de trabalho, que a experiência do trabalho, que é o mundo do trabalho, ele vai além desse lugar, ele se articula com a própria cidade, com a própria comunidade como um todo. E também era uma oportunidade de a gente levar a questão do trabalho para o universo doméstico, aqui, para a cidade e para o universo doméstico. Então, casa de trabalhadores, que é um pouco pensando nessa coisa de onde os trabalhadores moram, né? Então a gente criou uns tipos a partir daí. Modos de morar, casa-trabalho, que era um momento que a gente parava para fazer discussão toda do trabalho doméstico, etc. Então a ideia de que gênero e raça articulavam o tempo todo o museu também é uma ideia que eu esqueci de dizer, mas estava presente. Mas claro que ela teria, para funcionar, a gente chegou à conclusão que você precisa de momentos que impactem efetivamente. E esse era um dos momentos que a gente queria trabalhar com isso. Comunidades e culturas, então um pouco pensar como que a cultura também, e especialmente nessa região, está articulada fortemente com o universo do trabalho, desde punk music, por exemplo, que é muito forte no ABC, a música punk, né? E que de fato tem a ver com esse universo, mas outras experiências também. A área dos VIPs, que era o que a gente criou lá, o Very Invisible People, que é aquele trabalho que você nem ver que é trabalho, né? E era bem interessante isso, porque tecnologicamente a gente criou uma coisa que era quase como se fosse uma holografia. Você só via se você passasse perto e olhasse. Você tinha que parar para ver, sei lá, o lixeiro, aqueles. Então, por isso essa brincadeira do Very Invisible, porque se você passasse direto, não aparecia a holografia, né? E aí, se você parasse, a holografia conversava com você. Eu sou tal pessoa, eu trabalho em tal coisa, não sei o quê. Então, você precisava parar para prestar atenção, do ponto de vista do mesmo, né? Enfim. E aí, Sinfonia e Cacofonia de uma Cidade de Trabalho, que era uma inspiração nossa na coisa do filme, sobre um filme que chama Sinfonia da Cidade, lá sobre Berlim nos anos 20, que a gente era um filme que mostrava como a cidade do amanhecer ao anoitecer é marcada pelo trabalho o tempo todo. O trabalho na rua, o trabalho das pessoas. Enfim, e o último módulo, Cidadania, Trabalho e Democracia, que, enfim, é um módulo que todo mundo pensava que o museu só ia ser isso, mas o museu era muito mais do que isso, que era um módulo sobre, enfim, a presença dos trabalhadores no cenário público, na política, né? Óbvio, sindicatos, enfim, toda uma questão que eu não vou... A gente criou vários itens aqui, e a gente criou esses itens extras, que era o Jardim do Trabalho, a própria ideia de aproveitar os espaços do museu para tanta coisa dos artistas. Então, os artistas que tematizaram o trabalho, ou o café, ou o museu teria um cinema, então também todo lugar ele seria aproveitado para fazer essa articulação, inclusive o banheiro,
né, que historicamente é um espaço importante de resistência dos trabalhadores, a gente ia brincar até com o próprio banheiro nesse sentido. Enfim, essa foi a proposta que foi feita durante 2 anos de trabalho que a gente fez, que foi entregue à prefeitura em 2014. Enfim, aí teve toda a dinâmica eleitoral, o prefeito acabou sendo reeleito, mas essa proposta foi, enfim, aprovada e modificada em algumas coisas, mas aprovada, e partiu por uma etapa de concretização, né, que, na verdade, tinham duas questões paralelas, e com isso eu já vou encerrando. Uma era a construção do prédio, e outra era a contratação via Lei Rouanet, que foi a forma como eles adotaram, de uma produtora para, enfim, tornar essas ideias realidade, tá? Para poder produzir o que era essa nossa pré-proposta, que foi o que foi aprovado pela prefeitura, etc, etc. Isso se deu em 2015.